Olá meu amigo, olá minha amiga, você que me acompanha aqui no Master. A gente vai tratar hoje de um tema muito importante. A gente vai identificar qual a situação que enseja a impetração de mandado de segurança. Ou seja, ao final dessa aula, eu espero que você consiga, diante de uma situação concreta ou de uma situação hipotética que tenha sido apresentada numa questão de prova para você, quando será o caso de impetrar o mandado de segurança. Eu vou tentar fazer você ganhar olhos de lince para identificar as hipóteses de cabimento do mandado de segurança. Antes eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Mauro Lopes, eu sou juiz federal aqui no Rio de Janeiro há 20 anos, fui procurador da Fazenda Nacional, fui promotor de justiça, fui pouquinho de tempo advogado, fiz a prova da OAB, que também envolvia identificação de peça, portanto, eu tenho alguma experiência envolvendo a matéria, especialmente o mandado de segurança, que é largamente utilizado na Justiça Federal, onde eu atuo, onde eu trabalho. Então vamos aqui, sem mais delongas, tratar do mandado de segurança. Primeiro eu vou apresentar para vocês esse instituto. Eu sei, eu já conheço, professor. Tudo bem que você já conhece, mas aproveita para reforçar alguma coisa. Eu vou apresentar para você o mandado de segurança e depois a gente vai identificar os pressupostos específicos de cabimento dele. Mas é importante apresentar o mandado de segurança primeiro. Por quê? Porque é importante você saber que o mandado de segurança é uma ação civil de conhecimento. O mandado de segurança é uma ação de conhecimento, como outra qualquer. E mais, a doutrina clássica do processo brasileiro tem considerado que o mandado de segurança não é uma figura autônoma na classificação das ações de conhecimento. As ações de conhecimento são classificadas comumente em ações meramente declaratórias, ações constitutivas e ações condenatórias. O mandado de segurança pode perfeitamente se encaixar em uma dessas três espécies, dependendo do tipo de provimento desejado pelo autor, ou seja, dependendo do pedido, aquilo que o cara, quando impetra um mandado de segurança, pede. Porque veja só, quem impetra um mandado de segurança preventivo, querendo se prevenir, querendo evitar que uma ameaça a um direito se concretize, está, na verdade, ajuizando uma ação meramente declaratória. Por quê? As ações de tutela tipicamente preventiva são as ações meramente declaratórias. Então, um mandado de segurança preventivo, na classificação das ações de conhecimento, nada mais é do que uma ação meramente declaratória. Exemplo, se eu sou aposentado, e recebo uma correspondência do órgão pagador dizendo o seguinte: olha, o seu benefício de aposentadoria está em análise, nós estamos reavaliando os pressupostos, os requisitos para a concessão do benefício e verificamos aqui, estamos com uma dúvida, há uma aparente irregularidade num documento, então vem aqui se defender, porque se você não vier ou se a sua defesa não for acatada, o seu benefício será suspenso. Você pode perfeitamente, nesse caso, diante de uma ameaça a um direito que você julga possuir, que é o direito de ver mantido o seu benefício, impetrar um mandado de segurança preventivo, pedindo ao juiz que declare na decisão que você faz jus àquele benefício, portanto, impeça a administração de suspendê-lo. Você pode se valer da ação meramente declaratória pelo rito ordinário, mas se não houver necessidade de produção de prova no curso do processo, você pode se valer do mandado de segurança preventiva. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, esse mandado de segurança preventivo nada mais é do que uma ação de conhecimento meramente declaratória. Mas imagine vocês que, numa outra situação, alguém tenha sido multado pela administração. O sujeito sofreu uma multa de trânsito, uma multa ambiental, não importa. O cara foi autuado, a fiscalização lavou um auto de infração e aplicou uma multa à pessoa, física ou jurídica. O sujeito quer discutir essa penalidade e, ao final, pede ao judiciário que anule essa penalidade. Ele pode fazer isso num mandado de segurança agora repressivo, porque o direito dele já foi violado. Então, nesse caso, ele vai pedir ao final do mandado de segurança a anulação da multa. Que tipo de ação é essa? É uma ação
constitutiva ou desconstitutiva, né? Constitutivo negativa. Por quê? Porque há uma situação jurídica constituída pela administração, através da aplicação da penalidade via auto de infração, e o contribuinte pede que seja desconstituída aquela penalidade. Né? É uma ação desconstitutiva, que pode se revestir da forma de mandado de segurança. Seria um mandado de segurança repressivo, aquele que ataca um ato efetivamente praticado pela administração. Tá? Uma terceira hipótese é aquela em que o contribuinte pede que a administração emita um documento a seu favor, exemplo, uma certidão. O cidadão pede à administração que emita uma certidão de inteiro teor de algum determinado processo do seu interesse. A administração silencia ou se recusa, denega o pedido, diz que não vai emitir a certidão. Ele vai impetrar um mandado de segurança, vai invocar as normas constitucionais que garantem a ele o direito de petição, o direito de obter certidões em repartições públicas, né? E vai pedir ao juiz, ao final, que condene o administrador a um fazer, qual seja emitir o documento, e a um dar, e a entregar esse documento a ele, ao cidadão. Essa é uma ação condenatória. Ele pode mover essa ação pelo rito comum, pelo rito ordinário, ou pode, se preencher os pressupostos específicos de cabimento do mandado de segurança, se valer desse instrumento constitucional, desse remédio constitucional previsto no artigo 5º. Tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês com esses 3 exemplos são situações em que, dependendo do pedido deduzido no mandado de segurança, estaremos diante de uma das ações classificadas segundo a doutrina tradicional. Há, de fato, quem classifica o mandado de segurança como uma espécie autônoma dentre as ações de conhecimento. Seria a ação mandamental. Mas essa classificação, e repito, classificação é questão puramente doutrinária, sem reflexo prático. Mas essa classificação padece de um problema. Porque quando você classifica as ações declaratórias, constitutivas e condenatórias, você classifica de acordo com o tipo de provimento desejado. Já quando você classifica uma ação como mandamental, você tem que mudar o critério. Então, na mesma classificação, você mudou o critério. Porque o critério agora na ação mandamental não é o tipo de provimento desejado, mas a maneira como esse provimento, uma vez acolhido pelo juízo, é efetivado na prática. Ela é ação mandamental. Por quê? Porque a decisão judicial é implementada através de uma ordem, de um mandamento, dirigido à autoridade para cumprimento no prazo legal sob as penas da lei, ou aquelas que o juiz determinar. Então, mudou o critério no meio da classificação. Para as 3 primeiras era o tipo de provimento desejado. Como não é suficiente para autonomizar o mandado de segurança, criou-se um outro critério aqui, a maneira como esse provimento é efetivado na prática. Por isso é que é criticável essa classificação, mas cada um adota a sua. Eu só quis mostrar a vocês que o mandado de segurança não é uma figura autônoma se você considerar o tipo de pedido. O pedido que você faz no mandado de segurança é o mesmo pedido que você faria numa ação meramente declaratória, constitutiva ou condenatória. O que dá alguma diferença, alguma especificidade ao mandado de segurança, portanto, não é a ação em si, mas o processo respectivo, o rito. Por quê? Porque o mandado de segurança se submete a um rito especial, que é o rito da Lei 12.016 de 2009. É um rito sumário especial, né? É um rito sumário e especial que regula. Claro que o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente, quer dizer, diante das lacunas indesejadas da Lei 12.016, mas primariamente o processo respectivo, o processo do mandado de segurança, se rege por aqui, ó, por essa disposição, por essas disposições. Isso é que dá alguma especificidade ao mandado de segurança. É o processo e não propriamente a ação. A ação é uma ação de conhecimento como outra qualquer. Por isso é que se eu entrar com um mandado de segurança pedindo a anulação da multa, eu não posso ao mesmo tempo entrar com uma ação de rito comum pedindo a mesma coisa. Haverá litispendência. Porque a litispendência está presente quando as ações são idênticas. Como não há especificidade na ação de mandado de segurança, a especificidade reside no rito do processo correlato, a litispendência será evidente. Da mesma maneira, se eu briguei através de mandado de segurança, perdi, a decisão transitou em julgado, fez coisa julgada material porque apreciou o mérito, eu não posso renovar a discussão ao judiciário
dizendo que agora eu não estou mais com mandado de segurança, eu estou com uma ação de rito comum, portanto é uma outra ação. Não é uma outra ação, é a mesma ação. Porque o rito não é elemento da ação. Quais são os elementos da ação? Só para a gente lembrar: pedido, causa de pedir e as partes. Então, se eu tenho duas ações com o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, eu tenho duas ações idênticas. E aí a litispendência ou a coisa julgada irão impedir o prosseguimento da segunda. Tá? Então, essa introdução é importante para mostrar a vocês. É claro que o mandado de segurança é visto como uma garantia constitucional porque está previsto na Constituição, no artigo 5º. Bota na tela aí, Kleber, a Constituição, o artigo 5º, olha aí. No inciso, tá aqui, no inciso 69. Olha o que ele diz. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Tá? Então o mandado de segurança foi constitucionalizado. A importância de você prever um mandado de segurança na Constituição, no artigo 5º, é a seguinte, vem para mim aqui, ó, cláusula pétrea. O mandado de segurança funciona como uma garantia individual do cidadão contra abusos do poder público em geral. É cláusula pétrea porque o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, diz: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. O mandado de segurança é um deles. Logo, o mandado de segurança não pode ser abolido do ordenamento brasileiro, porque uma emenda constitucional que sequer tenda a abolir essa figura será obstruída no ato. Por quê? Porque sequer pode ser deliberada. Ela não precisa nem esperar aprovar, não pode nem ser deliberada. Entenderam isso? Então, o mandado de segurança tem sede constitucional e legal. A importância da sede constitucional é essa. Outro aspecto relevante da sede constitucional do mandado de segurança são os requisitos, os pressupostos específicos de cabimento. Porque vejam bem, para que eu possa promover a ação, uma ação qualquer, eu preciso preencher as condições da ação. E as condições da ação, nós sabemos, né, são a legitimidade das partes e o interesse. A possibilidade do pedido, o novo CPC parece ter transferido para o mérito da causa, mas enfim, não importa. O importante é que as condições genéricas da ação precisam ser preenchidas quando se trata de avaliar as condições da ação, ou seja, dar trânsito, né? Do contrário, o autor será carecedor de ação e o processo será extinto sem exame de mérito. Então, legitimidade das partes e interesse de agir. Pois bem, para impetrar um mandado de segurança, você precisa preencher essas condições. Você precisa ser uma parte legítima, precisa ter interesse. Claro que você tem que apresentar um pedido possível, né? Não pode ser um pedido inviável, embora alguns afirmem que isso agora residiria no mérito, mas enfim, são as condições genéricas das ações em geral. Mas acontece que para impetrar um mandado de segurança você precisa mais. Como o mandado de segurança se submete a um rito sumário e especial que prima pela celeridade, pela extrema celeridade, você precisa preencher requisitos adicionais, que a Constituição já está no artigo 5º, inciso 69, que a gente acabou de ler, pré-estabelecendo. Bota aí na tela, por favor. A gente pode falar aqui em direito líquido e certo, né? Direito líquido e certo. A gente pode falar em ato de autoridade, de autoridade, e a gente pode falar no prazo. Notem que o prazo não tem previsão na Constituição. O prazo, bota na tela aqui o quadro, por favor, Kleber. O prazo não tem previsão na Constituição, mas tem previsão na Lei 12.016 e o Supremo Tribunal Federal tem súmula validando esse prazo, ou seja, dizendo que é constitucional, é compatível com a Constituição a definição de um prazo para impetrar mandado de segurança. Porque questionaram no Supremo. Não, a Constituição define como requisitos para impetrar um mandado de segurança direito líquido e certo e ato de autoridade, ou quem fizer as suas vezes. Não fala em prazo.
Então não cabe ao legislador minimizar a garantia constitucional, diminuir a abrangência da garantia, estabelecendo a necessidade de observância de um prazo. O Supremo disse que não tem problema nenhum que o legislador o faça, até porque como o rito é célere, é preciso que o judiciário seja chamado a apreciar a matéria no calor dos acontecimentos. Tá? Não pode deixar passar muito tempo. Do contrário, você vai ter que se valer de uma ação de rito comum, de rito ordinário. O mandado de segurança você não terá para tanto. A gente vai tratar daqui a pouco do prazo, que é um prazo de 120 dias. Tá? Então, além das condições genéricas da ação, para impetrar um mandado de segurança, você também precisa preencher condições, pressupostos específicos de cabimento do mandado de segurança, sob pena de, preenchendo apenas as condições genéricas e não preenchendo os pressupostos específicos de cabimento do mandado de segurança, você vai ter que se valer da ação de rito comum, de rito ordinário, ou da ação do juizado especial, enfim, aquela que for cabível para a espécie, para a hipótese. Ok? Para finalizar essa parte introdutória, eu queria dizer a vocês o seguinte: na Justiça Federal, o mandado de segurança é uma ação cível em geral. A Lei 9.289, que é a lei que trata das custas da Justiça Federal, fala em ações cíveis em geral, né? Estabelece que a taxa judiciária é cobrada na base de 1% sobre o valor da causa, com limites mínimo e máximo. Então, no mandado de segurança, na Justiça Federal, o mandado de segurança é uma ação cível em geral, portanto, tem que pagar a taxa judiciária. Eu estou reforçando isso por quê? Porque a Constituição afasta a cobrança da taxa em outras ações que ela prevê lá no artigo 5º. Por exemplo, habeas corpus e habeas data. No habeas corpus e no habeas data, o texto constitucional libera o pagamento da taxa, ele cria uma imunidade à taxa judiciária, que é um tributo. Então não há necessidade. Na ação popular, que é outra ação com sede no artigo 5º da Constituição, a taxa só vai ser cobrada se o autor popular estiver de má-fé. Se ficar comprovada a má-fé na propositura da ação. Do contrário, ele também não fica sujeito ao pagamento da taxa. Então a gente tende a achar, bom, as ações que são previstas no artigo 5º da Constituição não dependem de taxa judiciária. Cuidado! Porque existem essas três situações, habeas corpus, habeas data e ação popular, mas o mandado de segurança não está arrolado dentre as ações que podem ser propostas com imunidade à taxa judiciária. Então, o mandado de segurança será submetido à taxa judiciária. Na Justiça Federal é uma ação cível, como outra qualquer, 1% do valor da causa, com aqueles limites mínimo e máximo. E nas justiças estaduais você tem que estudar aí a legislação específica de cada estado para saber como é que eles enquadram o mandado de segurança, como é que eles cobram a taxa judiciária. Mas é válida a cobrança da taxa nesse caso, ok? Claro que a petição inicial do mandado de segurança tem que ter um valor da causa identificado, porque o mandado de segurança é uma causa como outra qualquer, é uma ação cível. Portanto, tem que ter um valor, tá? O Código de Processo Civil estabelece que toda causa tem que ter um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. É o artigo 291 do Código de Processo Civil. Então, você vai fazer uma inicial de mandado de segurança, não vai esquecer de botar o valor da causa, que deve corresponder ao conteúdo econômico do seu pedido, certo? Muito bem. Fizemos essa introdução e eu quero mostrar, não vou falar com vocês de condições genéricas da ação, isso não é uma aula sobre condições da ação, não é uma aula integrante de um curso de processo civil. É uma aula focada na situação que enseja a impetração do mandado de segurança. A situação é aquela em que esses pressupostos estarão preenchidos, estarão presentes. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Agora, um parênteses, desde logo. Numa questão de prova, o mandado de segurança dificilmente vai ser enquadrado como a única resposta certa do gabarito. Tá? Dificilmente. Por quê? Por uma razão muito simples. Em todas as situações que couber a impetração de um mandado de segurança para defesa de direitos, caberá também uma ação de rito comum. Então, por exemplo, se você deixou de impetrar um mandado de segurança naqueles exemplos iniciais que eu dei e optou pela ação de rito comum,
mas a ação corretamente proposta, com o pedido corretamente deduzido, você não errou a questão. Claro que você não errou. Claro que você não errou. Porque sempre que couber um mandado de segurança, caberá também a opção pela ação submetida ao rito comum. A recíproca não é verdadeira. Às vezes caberá a ação submetida ao rito comum, mas não caberá o mandado de segurança. Por quê? Porque o autor preenche apenas as condições genéricas das ações. Não preenche os pressupostos específicos de cabimento do mandado de segurança. Ficou claro isso? Dito isso, você tem que ter a esperteza de identificar no enunciado da questão expressões que farão você considerar que o examinador quer ler na resposta o mandado de segurança. Situações em que o cara indica claramente que ele considerará o mandado de segurança como a resposta correta. Situações você vai identificar situações em que ele deixa clara a presença desses pressupostos específicos de cabimento do mandado de segurança. E quando ele vai além, não apenas ele diz que a prova é pré-constituída, portanto, que não há discussão sobre fato, quando ele diz que quem praticou a conduta que feriu pretensamente interesses do autor foi uma autoridade pública ou alguém fazendo as vezes de autoridade pública. Quando ele diz que aquele titular do interesse lesado tomou ciência da lesão há menos de 120 dias. Ele já está te indicando aí que ele quer um mandado de segurança. Quando ele vai além, diz assim, no final, propõe a medida judicial cabível, que seja célere e cuja derrota, e que uma vez proposta, caso não seja acolhida, não traga ônus para o interessado. Qual é a ação judicial que você pode propor com a certeza de que não será condenado em honorários advocatícios? É o mandado de segurança. Porque a lei do mandado de segurança diz que o juiz não pode condenar a outra parte, qualquer que seja o resultado, favorável ou desfavorável ao impetrante, não pode haver condenação em honorários advocatícios. Então, se o cara está indicando que ele quer celeridade e que é uma tese, por exemplo, de risco e ele não quer ser onerado com a condenação em honorários, fica nítido que ele quer o mandado de segurança, né? Até porque ele já tratou de situações que evidenciam a presença dos pressupostos específicos de cabimento dessa ação. Então, você tem que ter olhos de lince, você tem que ficar ligado, sublinhando todos os aspectos relevantes do enunciado para identificar ali a situação em que o examinador quer um mandado de segurança. Na dúvida, ação ordinária. Por quê? Porque ela não pode estar errada. Você pode se valer da ação de rito ordinário, de rito comum, para alcançar o mesmo objetivo que você alcançaria com o mandado de segurança. Se você tem dúvida, a ação de rito comum. Por quê? Porque o mandado de segurança é tudo ou nada. Se o examinador entende que os pressupostos não estão presentes, não dá para impetrar um mandado de segurança. Agora, se ele entende que estão presentes, a ação de rito comum não está errada, porque você vai conseguir o mesmo resultado. Vai demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir o mesmo resultado. Então, tem que ficar muito atento para isso, ok? Vamos falar dos pressupostos específicos de cabimento? Volta para a Constituição, peraí, só um instantinho, deixa eu botar ela aqui. Volta para a Constituição, que você vai ver que no texto constitucional já está expresso aí, já estão expressos os dois primeiros requisitos. Porque se diz conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício, for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então olha aqui no quadro, ó, direito líquido e certo e ato de autoridade. São pressupostos que também estão estabelecidos na Lei 12.016, claro, porque ela reproduz o do texto constitucional, mas são constitucionalizados.
Vamos falar do primeiro, direito líquido e certo. O que vem a ser o direito líquido e certo? Direito líquido e certo é uma expressão equívoca. Tá? É uma expressão equívoca, porque a pessoa costuma achar o seguinte, quando ela se depara a primeira vez com o mandado de segurança com esse requisito. Direito líquido e certo é aquele direito incontestável, é aquele direito evidente, de plano, de cara. Se houver uma mínima discussão sobre a plausibilidade do direito, não caberia mandado de segurança. Não, não é isso. Já foi no direito brasileiro. Lá atrás, constituições do início do século passado, do século XX, nos anos 30, previam isso. O direito tem que ser certo e incontestável. Quer dizer, tem que ser uma abusividade do poder público flagrante, uma teratologia. A propósito, teratologia é o estudo das monstruosidades. Então, uma decisão teratológica, uma decisão monstruosa, uma decisão cuja nulidade, um ato da administração cuja nulidade salte aos olhos, seja evidente. Do contrário, não cabe mandado de segurança. Está totalmente superado. Mas a expressão direito líquido e certo é uma expressão equívoca, porque ela diz muito mais respeito aos fatos do que a postulação jurídica em si. Direito líquido e certo é o direito escorado em fatos evidenciados de plano mediante prova pré-constituída. Isso é que é o direito líquido e certo. A prova tem que ser pré-constituída. Não pode haver discussão sobre fato no curso do processo. Se houver uma controvérsia sobre fato no curso do processo, não caberá um mandado de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança, segundo a Lei 12.016, exige um rito célere, sumário, ele tem que acabar rápido. Se você tiver que parar para produzir prova em relação a fato, para só depois fazer a análise jurídica dos efeitos desses fatos, o processo vai demorar. E aí você vai ter que ir para uma ação de rito comum, uma ação de rito ordinário. Então a ideia aqui é o seguinte, a matéria é puramente de direito. Por quê? Porque a matéria é discutida, controvertida, né? Por quê? Porque a matéria é de fato, ninguém discute. Aí você pode impetrar um mandado de segurança. Então vamos dar exemplo. Se eu quero impugnar um tributo, dizendo que a lei que instituiu esse tributo é inconstitucional, não há discussão de fato aqui. Eu não estou discutindo fato, não estamos debatendo sobre aspectos relacionados ao fato que deu origem à obrigação tributária, ao fato gerador. Eu só estou discutindo a constitucionalidade da lei. Se eu fui inabilitado num procedimento licitatório, numa licitação, portanto, sob o fundamento de que eu não tenho... sob o fundamento de que um dos sócios da minha empresa deve tributos ao fisco. Um dos sócios tem pendências com o fisco. Mas a empresa tem uma personalidade jurídica distinta da personalidade dos seus sócios. A empresa não tem pendência nenhuma. Então eu vou ao judiciário invocando exatamente isso. A distinção entre a personalidade da empresa e a do sócio. Então, o fato do sócio ter pendência com a administração não pode impedir a empresa, que é uma outra figura jurídica, uma outra pessoa, de participar da licitação. Existe uma discussão sobre fato? Não, a discussão é jurídica. Eu reconheço que o sócio tem a pendência. Eu só estou dizendo que essa pendência não é motivo para a administração inabilitar a minha empresa do certame, do procedimento licitatório. Ora, a matéria é puramente de direito. O juiz vai ter que decidir se isso é ou não é fundamento suficiente para a empresa ser alijada, ser afastada da licitação. Então, não pode haver discussão de fato no curso do processo. Exemplo de situações agora em que o mandado de segurança é imprestável. Eu peço um benefício de auxílio-doença ao INSS ou à administração pública, se eu for estatutário, e o perito oficial diz que eu não estou doente, que eu tenho plena capacidade laborativa e, portanto, indefere o meu benefício. Ora, indeferir isso pode ser também uma licença médica que um servidor vai pedir, enfim. A autoridade pública indefere dizendo que a pessoa pode trabalhar. Aí eu impetro o mandado de segurança e digo para o juiz, olha só, eu não posso trabalhar. Como é que o juiz vai se certificar em relação a esse fato, capacidade laborativa ou não? Ele vai ter que me submeter a uma perícia. Eu vou ter que ser levado a uma perícia para o perito judicial, que é o auxiliar do juízo, que está equidistante do interesse das partes,
Porque às vezes eu chego com um laudo médico, do meu médico particular, dizendo que eu não posso trabalhar. Mas o médico do INSS, o médico do Serviço Público, diz que eu posso trabalhar. Então você tem dois médicos apontando fatos antagônicos. O juiz precisa chamar um terceiro, que é o perito dele, para dizer quem é que tem razão. Acontece que eu não posso fazer perícia no curso do processo. Por quê? Porque o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, está na Constituição. Não pode haver controvérsia sobre fato. Exatamente para o processo acabar rápido. Não cabe mandado de segurança. Então, numa questão de prova, numa situação profissional, toda vez que você se deparar com um caso em que haja dúvida sobre fato, você pode até ter certeza do fato, mas se você imaginar que a autoridade no mandado de segurança, chamada a prestar informações, pode vir a dizer, não, esse fato não é verdadeiro, e se a autoridade disser impugnar o fato, automaticamente morreu o teu processo, o juiz vai extinguir sem examinar o mérito. Tendo essa dúvida, você tem que partir para a ação de rito comum. Você tem que esquecer o mandado de segurança, porque se houver dúvida, você não tem direito líquido e certo. Certo? Cuidado, porque muitas vezes a prova que você precisa apresentar de forma pré-constituída junto com a petição inicial está em poder da administração. Se a administração está com essa prova e não te entrega, exatamente para dificultar o seu mandado de segurança, você pode dizer isso para o juiz e se valer da previsão do artigo 4º da Lei do Mandado de Segurança, tá? Do artigo 4º não, do artigo 6º, inciso... Parágrafo 1º, bota na tela aí, ó. O artigo 6º define a petição inicial, o que ela deve ostentar, ela tem que preencher os requisitos da lei processual, claro. E o parágrafo 1º diz, no caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício a exibição desse documento. Então, olha só, vem para mim aqui. Se no enunciado diz que você não tem a prova porque está em poder da administração e ela se recusa a fornecer, cabe mandado de segurança. E você vai na petição inicial dizer exatamente isso. Olha, peço que a autoridade seja, da autoridade seja requisitado esse documento, porque eu não posso apresentar a prova pré-constituída porque ela está segurando, retendo e não quer me repassar essa prova. Tá? Então, o direito líquido e certo, minha gente, resumidamente, bem resumidamente, é isso. Cuidado o seguinte, a questão de direito pode ser altamente controversa. A questão jurídica de direito pode ser uma questão de altíssima indagação. Isso impede a utilização do mandado de segurança? Não impede a utilização do mandado de segurança. Por que não impede? Porque o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, expressão que corresponde à ausência de controvérsia sobre fato, e não à ausência de controvérsia sobre direito. Aliás, eu dei exemplo de uma situação de alta indagação, alegação de inconstitucionalidade da lei. Ora, é uma alta indagação porque a presunção é pela constitucionalidade das leis. Então, se a questão é de alta indagação jurídica e não fática, cabe perfeitamente o mandado de segurança. O Supremo, aliás, tem súmula a esse respeito. É a súmula 625 do STF, que trata do direito líquido e certo, né, dizendo controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Tá? Então, que fique claro isso. E vamos partir agora para o ato de autoridade. Então, vamos considerar que você já preencheu, o enunciado da questão já diz, deixa claro que as provas são pré-constituídas. Normalmente, quando um examinador quer que você faça uma petição inicial de mandado de segurança, ele estabelece no enunciado da questão que não há controvérsia sobre fato, que você tem prova pré-constituída. De alguma maneira, ele deixa claro que no curso do processo não haverá necessidade de produção de prova. Se ele não deixar isso claro, se ele colocar dúvida a respeito disso, foge do mandado de segurança. Tá? Por quê? Porque ajuizar uma ação ordinária é muito mais garantido, uma ação de rito comum. Foge do mandado de segurança se ele não deixar claro isso. Ato de autoridade. O ato da autoridade é o ato coator, né, que a gente diz. É o ato da autoridade que viola o direito, pretensamente, né, o direito do particular que vai impetrar o mandado de segurança. Atos
privados, atos de pessoa jurídica de direito privado, atos de pessoa física que não exercem parcela do poder público, não podem ser atacados via mandado de segurança. Tá? Então você quer entrar no seu clube, né? O clube do seu bairro, você é sócio do clube, quer entrar no clube e o clube impede a sua... Mas você é sócio, o clube está impedindo você de entrar. Você pode impetrar o mandado de segurança? Claro que não. Por quê? Porque o clube é uma instituição privada, não exerce atribuição do poder público. Ali é uma lide na esfera de interesses privados. Não há qualquer ação estatal, ainda que por delegação, violando o seu direito. Você vai ter que entrar com uma ação civil, comum, não revestida da forma do mandado de segurança. Né? Agora, se for um ato de autoridade negativa de licença por parte da administração, ou um ato praticado em licitação, ou um ato praticado pela administração tributária, é sempre ato de autoridade, né? Atos praticados muitas vezes até por partidos políticos, a lei prevê a possibilidade, a lei 2016, de ataque a atos praticados por partidos políticos. Enfim, esses atos podem ser atacados via mandado de segurança. Se for um ato de um agente público, 99,9% dos casos ele pode ser atacado via mandado de segurança. Por que eu não botei 100%? Porque há situações em que parte da doutrina, em um julgado aqui ou ali, entendem que não seria caso de mandado de segurança. Quando, por exemplo, for um ato praticado no âmbito de um contrato administrativo, né? E aí esses autores dizem, bom, quando a administração aplica uma multa prevista em contrato administrativo, ali é uma relação bilateral, a administração não se valeu do seu poder de império, não se investiu de sua soberania para punir o particular, né? Ela, como qualquer particular, fez valer a cláusula do contrato que previa aquela multa por inadimplemento, e aí não caberia o mandado de segurança. Essa é uma tese discutível. Por quê? Porque o que prevalece é que se é um agente público, é ato de autoridade, não importa em que âmbito ele esteja atuando. O que importa é que se trata de um agente público formalmente investido, que exerce parcela do poder público e, portanto, tem os seus atos passíveis de ataque via mandado de segurança. Até porque, nesse caso, quando o administrador aplica uma multa prevista em contrato, ele está realizando uma conduta que o particular não pode realizar. Se você celebra um contrato com uma outra parte e essa outra parte descumpre o contrato prevê lá uma cláusula penal, você pode aplicar essa penalidade? Não, você vai ter que ir ao judiciário fazer valer aquela cláusula penal. Então, se a administração não vai ao judiciário, ela por conta própria aplica a penalidade, ela por conta própria suja o nome do devedor no cadastro de inadimplente, é claro que ela de alguma forma está exercendo uma parcela, uma atribuição do poder público. Tá? A discussão que a gente vai travar para identificar quando que estaremos diante de um ato da autoridade, quando que seria um ato de mera gestão, é aquela que se estabelece quando nós estamos diante de uma pessoa de direito privado, uma pessoa jurídica de direito privado, que exerce em parte atribuições do poder público, ou que é autorizada pelo poder público a agir em nome dele, né? É o que a Constituição prevê, vamos voltar ao texto constitucional, no artigo 5º, bota na tela aí, ó, quando na fase final ele diz, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, seria de direito privado, no exercício de atribuições do poder público. Então presta atenção, em se tratando de agente de entidade federativa, União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou de entidades autárquicas, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, é um agente público. Se tiver no enunciado lá que foi um ato de um agente de uma entidade federativa ou de uma entidade autárquica, cabe mandado de segurança, evidentemente, analisando apenas esse pressuposto. Tá? Cabe mandado de segurança. Agora, se for um agente de pessoa jurídica de direito privado, aí você vai ter que analisar que ato foi esse. Por quê? Porque há certos casos, qualquer ato, por exemplo, um ato de uma empresa pública ou uma de sociedade de economia mista, o ato de uma estatal. Qual é a natureza jurídica da estatal? Da empresa pública e da sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de direito privado. Tá?
Pode ser concessionária de serviço público, pode desempenhar atividade econômica, claro que elas têm a participação do Estado, por isso são estatais, mas são pessoas de direito privado. Então, em princípio, os atos de dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista não são atacáveis via mandado de segurança. Exemplo, quando um gerente da Caixa Econômica Federal demite um bancário com justa causa e o bancário quer impugnar, ele não pode se valer de mandado de segurança, porque aquele é um ato de gestão. É um ato que qualquer gerente de pessoa jurídica de direito privado pratica, demissão. Como qualquer outro ato, quando ele nega férias ou quando ele organiza o serviço dessa ou daquela maneira. Não há que se falar aqui em ato de autoridade. Agora, o presidente de uma comissão de licitação de uma estatal, de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, inabilita uma determinada empresa, esse ato do presidente da comissão de licitação dessa estatal pode ser atacado via mandado de segurança? Pode. Súmula 333 do STJ. Na súmula 333, o STJ diz que são atacáveis através de mandado de segurança os atos praticados por essas autoridades estatais no âmbito de licitações. Essa súmula tem sido aplicada também para a questão de concursos públicos. Por quê? Porque assim como a Constituição impõe às estatais, assim como impõe ao poder público em geral, né? A realização de licitação para contratação de serviços, compra de aquisição de bens, enfim, também impõe o concurso público para a contratação de empregados. Eles são contratados pelo regime da CLT, mas através de concurso público. Ora, o que é o concurso público se não um procedimento lato sensu, um procedimento licitatório? Então, a jurisprudência tem aplicado a súmula 333 não apenas para licitações no âmbito das estatais, mas também para concursos públicos. Nós lá na Justiça Federal, volta e meia, recebemos mandados de segurança atacando decisões de banca examinadora em relação a concursos realizados por empresas públicas federais. Lembrem-se que as sociedades de economia mista federais não litigam na Justiça Federal, elas litigam na Justiça Estadual. Na federal, considerando estatais, apenas as empresas públicas federais, né? E aí estamos falando de Caixa Econômica Federal, estamos falando da Infraero, estamos falando da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, entre outras estatais, empresas públicas federais, tá? Então é um exemplo. Agora, você tem que analisar se é ato de gestão ou se é ato de autoridade. Um outro exemplo também muito badalado e muito invocado na prática, em questões de concurso, de prova em geral, é a situação das instituições de ensino superior, né, que são autorizadas a funcionar, a operar pelo poder público, especificamente pelo MEC. Um reitor de uma universidade privada, particular, tem atos atacáveis via mandado de segurança? Sim, mas depende do ato. Exemplo, se ele nega matrícula a um determinado estudante, por exemplo, porque o estudante está em débito, né? O estudante não pagou o ano anterior, então ele vai e nega a matrícula no ano seguinte. Esse é um ato considerado de autoridade. Por quê? Porque diz diretamente com a atividade autorizada pelo poder público. Diz diretamente com a atividade de ensino, que está sendo, nesse caso, negada a um estudante inadimplente. Então, cabe mandado de segurança pacífico e na Justiça Federal. Por quê? Porque quem autoriza é o MEC, que é um órgão, um ministério da União Federal. Então, esses mandados de segurança vão para a Justiça Federal. Agora, quando ele organiza a atividade interna da universidade, quando ele escala o professor para essa ou para aquela outra turma, quando ele concede ou nega a concessão de férias ou licença para determinado empregado, é ato de gestão. Ele está aqui praticando ato de gestão que não se afina com a natureza de ato de autoridade e, portanto, não cabe, nesse caso, um mandado de segurança. Então, numa questão, você tem que identificar, quando você estiver diante de um ato praticado por dirigente
de pessoa jurídica de direito privado se de alguma maneira este ato resvala em eventual atribuição que tenha sido delegada, concedida, autorizada a essa pessoa jurídica do poder público, atribuição do poder público. Porque se tiver, esse cara se equipara à autoridade, tanto pelo texto constitucional quanto especificamente pela Lei 12.016. Então, muitas vezes, você vai ter que identificar na situação concreta se ali está presente um ato funcionalmente de autoridade pública, ainda que aquele que o tenha praticado não seja propriamente, formalmente, uma autoridade. Tá? Então, ato de gestão, a lei afasta, a lei 12.016, o texto constitucional implicitamente também afasta do controle judicial através de mandado de segurança. E olha que interessante, no caso das universidades privadas, uma faculdade privada, eu tenho duas opções de litigar contra ela. No caso, por exemplo, de negativa de matrícula. Vamos dizer que eu identifiquei que se trata de um ato de autoridade, embora o reitor da universidade privada não seja uma autoridade, se equipara a tal em razão do ato que praticou. Eu tenho duas opções. Se eu impetrar um mandado de segurança, eu vou para a Justiça Federal. Por quê? Porque o reitor, nesse caso, se equipara à autoridade federal, já que a universidade é autorizada a operar pela União através do Ministério da Educação. Agora, se eu optar pela ação de rito comum, e nesse caso, por que eu vou para a Justiça Federal? Porque a Constituição diz que os mandados de segurança contra a autoridade federal, artigo 109, inciso 8º da Constituição, os mandados de segurança contra a autoridade federal ou que faça as vezes de autoridade federal, são julgados pelo juiz federal na Justiça Federal. Agora, se eu optar pela ação de rito comum, não há que se falar em autoridade coatora, né? Se eu optar pela ação de rito comum, eu vou, na verdade, mover uma ação contra a própria universidade. A universidade é uma pessoa de direito privado. Se é uma pessoa de direito privado e não é uma empresa pública, a competência não é da Justiça Federal. Né? Porque a única pessoa jurídica de direito privado que atraia, por estar presente no processo, que atrai a competência da Justiça Federal é a empresa pública federal. Ora, mesmo que exerça a sua atividade mediante autorização do poder público federal, a universidade privada não é uma empresa pública, não é sequer uma estatal, continua sendo uma pessoa jurídica de direito privado. E se eu mover uma ação contra ela de rito comum, em que eu não tenho que identificar a autoridade coatora como no mandado de segurança, eu vou litigar na Justiça Estadual. O que ocorre? Eu acabo podendo escolher o foro em que eu vou litigar. Se eu quiser, se eu tiver preenchido os pressupostos de cabimento, né? Se eu quiser impetrar um mandado de segurança, identificando aí um ato de autoridade, nesse ato do dirigente da pessoa de direito privado, um ato de autoridade federal, eu vou para a Justiça Federal. Mas se eu considerar, isso é a estratégia do advogado, ele vai dizer, não, a jurisprudência da Justiça Federal não é boa. Eu tenho visto lá, os juízes não têm decidido favoravelmente. Já os juízes estaduais têm. Aí o cara vai fazer o quê? Ele vai mover uma ação de rito comum contra a universidade na Justiça Estadual. Então é uma situação sui generis do direito brasileiro em que o advogado acaba podendo optar, quando preenche os requisitos para o mandado de segurança, nesse caso específico, entre a ação na Justiça Federal, o mandado de segurança, ou a ação de rito comum na Justiça Estadual. Uma outra situação em que isso ocorre também é quando o ato é praticado por dirigente de sociedade de economia mista federal. Como eu disse a vocês, a Sociedade de Economia Mista Federal, exemplos, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, enfim, a Sociedade de Economia Mista Federal não litiga na Justiça Federal. Tá? A presença dela num dos polos da relação processual, por si só, não leva a causa para a Justiça Federal. Então você litiga contra a Petrobras, contra a Eletrobras, contra o Banco do Brasil, contra outras sociedades de economia mista na Justiça Estadual. Certo? Agora, se o ato praticado pelo dirigente da Sociedade de Economia Mista Federal for um ato passível de ataque via mandado de segurança, exemplo, súmula 333 do STJ, um ato praticado no âmbito de licitação,
por um presidente de comissão de licitação da Petrobras, por exemplo. Se quiser atacar esse ato através de mandado de segurança, você tem essa opção desde que preencha os demais requisitos, você vai para a Justiça Federal, porque ele é considerado autoridade federal. E aí já incide o inciso 8º do artigo 109 da Constituição, dizendo que o mandado de segurança contra ato de autoridade federal é da Justiça Federal. Então, mais uma situação em que você pode optar. Então, você foi eliminado de um concurso público na Petrobras. Quer impugnar isso? Você vai analisar a jurisprudência da Justiça Federal e da Estadual. Gostou mais da Justiça Federal? Impetre mandado de segurança, preenchendo os demais requisitos, claro, apontando como autoridade coatora e invocando a súmula 333 por analogia do STJ, o presidente da banca, né, que te eliminou do concurso. Você vai litigar na Justiça Federal. Não gostou da jurisprudência da Justiça Federal? Ela não é boa? Pesquisou a melhora da Justiça Estadual? Você prefere entrar na Justiça Estadual? Mova uma ação de rito comum, pedindo a mesma coisa que você ia pedir no mandado de segurança, mova uma ação pelo rito comum contra a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista federal, cuja presença num dos polos da relação processual não atrai a competência da Justiça Federal, porque ela não é uma empresa pública federal. Então, vai para a Justiça Estadual. Tá? Também é uma situação em que acaba se podendo optar por uma das justiças. Ok? Então, ato de autoridade pode ser ato de juiz, juiz é autoridade pública, não é? Decisão judicial da qual não caiba recurso com efeito suspensivo, cabe mandado de segurança. Pode ser um ato praticado por um membro do Ministério Público, pode ser um ato do fiscal, pode ser um ato do guarda, pode ser um ato do superintendente regional de determinada autarquia, do delegado da Receita Federal, sendo autoridade pública ou equiparável à autoridade pública, ato de autoridade ou mandado de segurança é cabível. Para finalizar, que a gente está em cima da hora, prazo. Prazo para impetrar um mandado de segurança. É o último requisito que você tem que preencher. Esse requisito não tem sede constitucional. É um requisito que tem sede legal. A sede dele está na Lei 12.016, especificamente no artigo... Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Espera aí. Especificamente no artigo 23. Está aí, artigo 23. Pode botar, Kleber, por favor. Da Lei 12.016, olha aí. Ih, ficou ruim, é? Espera aí. Travou? Então volta para mim, paciência. Travou aqui a conexão. Se voltar aí você me fala, tá? Artigo 23, você está acompanhando a aula, imagina aí, com a lei aberta. Então, abre aí no artigo 23 da Lei 12.016, que diz: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Lembra o que eu falei lá no início? Para impetrar um mandado de segurança, que é uma ação submetida a um rito absolutamente célere, sumário, especial, para impetrar esse mandado de segurança, você tem que estar no calor dos acontecimentos. Então você tem 120 dias, desde que tomou ciência, ainda que presumida. Ciência presumida é o quê? Foi publicado na imprensa oficial. Presume-se que você tenha tomado ciência. Ou, no caso, a ciência pessoal, você foi pessoalmente notificado daquilo. Enfim, tomou ciência da lesão, da suposta lesão, quer dizer, tomou ciência do ato que eventualmente tenha violado o seu direito, você tem 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Existe uma discussão atual sobre se esse prazo seria contado em dias úteis ou não. Por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015 impõe a contagem de prazos processuais em dias úteis. Acontece que isso aqui não é um prazo processual. O processo não começou ainda. Isso é um prazo decadencial, né? Um prazo para você exercer o seu direito potestativo de impetrar o mandado de segurança. Tá? E a administração, quer dizer, o réu, no caso, o poder público, fica sujeito a ver contra si impetrado um mandado de segurança. O Supremo já disse, esse prazo aí é decadencial,
Né? Então, se o Supremo diz que, ainda que uma decadência sui generis, porque não fulmina o direito material em si, já que mesmo perdendo esse prazo, você conserva o direito de ver a sua lesão, o seu direito apreciado em ação de rito comum. É uma decadência sui generis que fulmina o uso da forma processual do mandado de segurança. Decaiu o seu direito de usar um mandado de segurança porque você deixou expirar o prazo de 120 dias. Sim, mas eu ainda tenho o direito de levar ao judiciário através de uma ação de rito comum. Por isso é que é uma decadência sui generis. Não fulmina o seu direito material, fulmina o direito de usar a forma processual do mandado de segurança. Seja como for, não é um prazo processual, não corre dentro do processo, ele corre fora do processo. Logo, você não pode aplicar o Código de Processo Civil e contar em dias úteis. Na prática, não conte esse prazo em dias úteis. Por quê? Porque essa é uma tese arrojada, que ainda não foi devidamente discutida. E o que acontece? Se você contar em dias úteis, impetrar e o juiz considerar que não são dias úteis, você gastou tempo à toa, perdeu. Tá? Então, conte em dias corridos, que é prazo decadencial. Tá? Então você vai contar em dias corridos. 120 dias para impetrar um mandado de segurança a contar da ciência do ato que violou supostamente o seu direito. Note o seguinte, esse prazo você vai contar quando a gente estiver tratando de um mandado de segurança repressivo, claro, ou seja, quando a gente estiver tratando de uma situação em que o ato foi praticado, você tomou ciência, começa a correr o prazo. Se a gente estiver tratando de um mandado de segurança preventivo, ou seja, aquele que você impetra antes do ato ser praticado, não tem prazo algum a contar. Veja, se você vai começar a contar o prazo depois que o ato for praticado, enquanto ele não for praticado, enquanto ele estiver apenas sendo anunciado, enquanto a administração estiver dizendo para você, ó, eu vou praticar, vou praticar, hein? Fica ligado porque eu vou praticar. Você pode impetrar um mandado de segurança preventiva a qualquer tempo. Não há que contar o prazo do mandado de segurança preventivo desde que você tomou ciência de que a administração estava ameaçando praticar o ato. Não tem contagem de prazo algum. Tá? O prazo só começa a correr quando você toma ciência do ato. Então a impetração preventiva não se subordina a prazo. Tá? Lembrando aqui, ó, lembra que eu disse a vocês que o Supremo tem uma súmula validando esse prazo? É a súmula 632. Tá? Na súmula 632, o Supremo Tribunal Federal diz exatamente: é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Vejam que essa súmula é importante, porque não apenas estabelece que, embora não previsto na Constituição esse pressuposto, apenas na lei é compatível com a Constituição, também na súmula o Supremo define a natureza do prazo, porque ele diz: é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Então você pode usar, inclusive, essa natureza jurídica que o Supremo adotou na súmula 632 para afastar a aplicação da norma do CPC que manda contar prazos processuais em dias úteis apenas. Não é prazo processual. Aqui é um prazo decadencial, ok? Só para finalizar, em se tratando de omissão, em princípio também não há que se falar em prazo. Por quê? Se você está impetrando o mandado de segurança não contra uma ação do poder público, mas contra uma omissão, exemplo, você apresentou uma petição e a administração não respondeu à sua petição. Embora a Constituição consagre o direito de petição e, evidentemente, implicitamente, o direito de obter uma resposta à petição, ao seu requerimento administrativo, o administrador, eventualmente, viola a sua garantia constitucional e deixa de responder o seu requerimento. Então você impetra um mandado de segurança pedindo ao juiz que obrigue o administrador a dar essa resposta. Em princípio, não há que se cogitar de prazo, né? Porque enquanto aquela omissão está presente, dia a dia a lesão vai se renovando. Tá? Agora, se estiver na prova uma situação em que a administração tinha 10, 15 dias para decidir, não decidiu, e a partir do dia em que ela tinha que decidir e não decidiu, correram 120 dias, não impetre o mandado de segurança. Porque há vários julgados do Supremo Tribunal Federal dizendo que o prazo para impetrar mandado de segurança contra a omissão
começa a correr no dia seguinte àquele dia em que termina o prazo regulamentar para a administração agir. Então, se ela tinha prazo de 30 dias para decidir, não decidiu, no 31º dia nasceu a omissão ilícita e você é de presumida ciência dessa omissão ilícita, né? Porque se o ato não foi praticado, presume-se, você conhece, você sabe que a omissão está presente. A partir do 31º dia começa a correr o prazo de 120 dias para impetrar um mandado de segurança. Então, se na questão o cara coloca o prazo que a administração tinha para agir e estipula que transcorreram mais de 120 dias ao final desse prazo, não impetre o mandado de segurança, porque há julgados do Supremo variados estabelecendo que aqui ocorreu a decadência da impetração e você vai ter que se valer da ação de rito comum. Uma outra situação é a da lesão que se renova dia a dia. Né? Digamos que você seja um servidor público, recebeu uma determinada gratificação, uma vantagem, e essa vantagem parou de ser paga. Parou de ser paga sem te notificarem formalmente de uma ação administrativa, de um ato da administração que tenha retirado esse seu direito, denegado esse seu direito, simplesmente parou de ser paga. A jurisprudência entende aqui que a lesão se renova mês a mês. A cada mês que você deixou de receber, há uma nova lesão e você então poderá impetrar mandado de segurança. Claro que você não vai abusar, 5 anos depois de ter parado de receber, impetrar um mandado de segurança. Não tem cabimento. Agora, 6 meses depois, ainda vai ser admissível, tá? Porque aqui se considera que a cada mês que você não recebe é um novo ato, uma lesão que se renova e, portanto, surge um novo prazo para impetrar mandado de segurança. Agora, cuidado! Se você vai à via administrativa primeiro questionar o não recebimento daquela verba e a administração diz, é isso mesmo, não vou pagar porque você não tem direito e te dá ciência, agora você tem um ato único, ainda que de efeitos prospectivos, eventualmente violadores do seu direito, o ato é único. E agora sim, a contar do momento em que você toma ciência dessa decisão administrativa denegatória do seu direito, você tem 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Muito bem, trouxe para vocês aqui, e ao final vamos resumir, hipóteses de cabimento do mandado de segurança envolverem pressupostos específicos de admissibilidade dessa ação, que se somam às condições genéricas da ação. Então, eu acho que você já tem condição. Com essa aula, foi um pouco rápido, é verdade, mas tem muito material aí para vocês lerem sobre mandado de segurança e complementarem. Aqui foi mais para você ter condições de identificar a partir daquilo que o examinador expõe no enunciado, ou se você estiver diante de uma situação prática, porque eu gosto da aula que ajude não apenas para quem faz prova, o exame da OAB segunda fase, prova de concurso, porque há provas de concurso também em que você tem que identificar a ação a ser proposta. Exemplo, prova para defensor público, né? Você tem que identificar qual a ação a ser proposta em cada caso. Enfim, é importante, eu gosto de dar essa aula também para a situação prática profissional. Eu acho que deu para você ter uma ideia e conseguir formular um juízo cirúrgico, um olhar, aquilo que eu digo, um olhar de lince para identificar aquelas frases, aquelas indicações no enunciado ou na situação profissional concreta que você enfocar, que estariam a ensejar a impetração do mandado de segurança. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Qualquer dúvida, podem enviar diretamente aqui, ó, para o meu e-mail, que é o mauluiz@gmail.com, tá? Não é Mauro Luiz, não, é Mal Luiz, ao contrário do Bom Luiz, tá? Mal Luiz. Pois bem, só no e-mail que eu sou mal. Manda e-mail se tiver alguma dúvida. Agora, não manda questão concreta, não peça consultoria jurídica, porque eu sou juiz federal e a lei orgânica da magistratura me impede de dar consultoria jurídica. Nem eu quero, tá? Então, eu sou professor. Então, questões em tese, tá? Questões hipotéticas, questões de estudo, pura e simplesmente, tá? No mais, agradeço a audiência, espero que vocês tenham aproveitado. Continuem com Master Juris, Master OAB, na veia, vamos estudar direito cada vez mais. Um abraço a todos, tchau.